Irmãos, irmãs, que Jesus, nosso amigo querido, possa trazer aos nossos corações a sua paz, o seu alento, o seu amor. Em todos os tempos e em todos os lugares, houve pessoas diferentes que percebiam coisas que a maioria das pessoas não conseguia perceber. E ao longo da história, de acordo com a cultura, foram identificadas através de diferentes designações. No Antigo Egito, eram os famosos sacerdotes. Na Babilônia, da mesma forma. Entre os hindus na Índia, eram os rishis. Entre os romanos, as sibilas. Entre os gregos, as pitonisas. Durante a Idade Média, as bruxas, os místicos e até mesmo os santos. Odiernamente são designados por alguns como sensitivos, pela ciência moderna, paranormais. O Espiritismo os chama de médiuns. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, num livro extraordinário, o maior tratado de parapsicologia e mediunidade jamais escrito, publicado no ano de 1861, o Livro dos Médiuns, escreve no capítulo 14 desta obra, no item 159, que todo aquele que sente num grau qualquer a interferência, a presença dos espíritos, é, por este fato, médium. Embora utilize-se esse termo para designar aquelas pessoas que possuem essa faculdade de forma mais acentuada, de forma mais patente, em que a manifestação do mundo invisível, do mundo espiritual, se torna inconteste. Mas, a rigor, esclarece Allan Kardec nesse item, que a mediunidade é uma faculdade inata, inerente à criatura humana. Isto é, todos a possuímos. Portanto, a rigor, todos somos médiuns. Toda vez que percebemos um pensamento diferente, tanto bom quanto ruim, que identificamos como não sendo nosso, como não sendo oriundo, como não sendo produzido pela nossa mente, quando temos sensações até mesmo sinestésicas, um calafrio, um frio na barriga, associado a acontecimentos fortuitos, tanto bons quanto ruins, evidenciam a nossa mediunidade. Às vezes de forma muito sutil, através de inspirações que recebemos, através de pensamentos que nos chegam, através de ideias que surgem de uma hora para outra, nós constatamos a presença dessa faculdade em nosso íntimo. A Bíblia, no Antigo Testamento, num dos livros proféticos, traz a seguinte profecia: no futuro, vossas filhas e vossos filhos profetizarão. Vossos mancebos, vossos jovens, terão sonhos, vossos velhos sonharão. Essa profecia, ela é relembrada no corpo do Novo Testamento, no Ato dos Apóstolos, para referir-se ao Pentecostes, o dia em que o Espírito se derrama sobre a matéria. E este dia é entendido pela doutrina espírita
como sendo aquele em que, no colégio apostólico, que secundava os esforços do Cristo após o seu retorno à espiritualidade, após a sua ressurreição dos mortos, começaram a ter de forma mais manifesta o que o apóstolo Paulo chamou de dons espirituais ou carismas. E esses dons espirituais se expressavam de diferentes formas. Uns faziam profecia, outros tinham visões, outros se comunicavam com os anjos, outros tinham o que nós chamamos hoje de psicofonia ou incorporação, outros ainda curavam e por aí vai. Na atualidade, nós verificamos mais uma vez a oportunidade dessa antiquíssima, milenária profecia do derramamento da mediunidade sobre a carne, sobre a matéria, sobre os seres humanos. Uma vez que, à medida que vamos avançando, nossas consciências vão galgando novos graus, que vamos amadurecendo interiormente, as nossas faculdades interiores, os poderes da nossa alma se desdobram e se manifestam. E estes atributos que nós reunimos sob o epíteto, sob o nome de mediunidade, todos nós, repetimos, os possuímos e decorrem da presença constante em nosso entorno dos espíritos, de diferentes naturezas, de diferentes posições intelectuais, de diferentes graus de moralidade, sentimento e elevação. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec aos imortais: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: sim, influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Repetindo, influenciam sim, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. A partir deste informe que a espiritualidade nos traz, nós constatamos que estamos constantemente, ininterruptamente, sob o império da ação espiritual. E podemos medir a influenciação que sofremos a partir das sensações que experimentamos, se de alegria ou de tristeza, se de bem-estar ou desarmonia, se de contentamento ou melancolia, se é uma influência positiva ou negativa, né? Pelo impacto que esta influência deixa sobre nós. Quando a doutrina espírita nos recomenda o autoconhecimento, é para que também, ao identificarmos a nossa faixa particular de pensamento, saibamos identificar e divisar aqueles pensamentos que nos visitam e não são nossos, e nos interferem sobre as nossas vidas, sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, repetindo ainda, tanto para o bem quanto para o mal. Nós vemos os quadros fantásticos da inspiração, da escrita intuitiva, das belas poesias, da música edificante, mas também vemos os quadros dolorosos das obsessões, das subjugações, das possessões, todas refletindo essa interferência espiritual que a humanidade sofre. E não apenas nos dias de hoje, sempre esteve sob o impacto dessa interferência. E os espíritos sempre encontraram uma maneira de patentear a sua presença
e até mesmo interferirem nos grandiloquentes momentos da história. Um caso destes é o relatado pelo eminente cronista, estudioso da doutrina espírita, Hermínio Correia de Miranda, na obra As Duas Faces da Vida, que reúne diferentes crônicas que ele escreveu em momentos distintos da sua vida. E a crônica que inaugura esta obra intitula-se O Fantasma do Redingote Amarelo, que conta o caso de um humilde trabalhador rural chamado Thomas Inácio Martin, que tinha 33 anos, era casado, 4 filhos, morava numa propriedade rústica, rural, no interior de Galardon, na Beauce, a 18 quilômetros de Chartres, na França. E ele sustentava a família através do seu ofício de lavrador. E não possuía grandes ambições, nem sonhos muito elevados. Até que um dia, na sua faina diária, ele divisou, aparecendo sob as suas vistas, do nada, um homem de estatura baixa, aproximadamente 1,60 m, que usava um chapéu, já em desuso na ocasião, e um casaco amarelo, um redingote, né? Um casaco comprido, ajustado na cintura e alargado na direção dos joelhos, comumente utilizado tanto na Inglaterra quanto na França para a prática do hipismo, da montaria. E aquele homem trazia-lhe uma missão. Era uma tarde fria de 15 de janeiro, no hemisfério norte, 15 de janeiro de 1819. Reinava na França, na época, Luís XVIII, neto de Luís XV, que havia subido ao poder quando da derrocada do Império Napoleônico, após os célebres desastres de Waterloo. Com Luís XVIII no poder, aquele humilde trabalhador rural, numa região provinciana da França, distante de Paris, distante de Versalhes, capital da França na época, né, centro do Império Francês, aquele ser espiritual materializado ante a visão estupefacta, surpresa, daquele agricultor transformado improvisadamente em médium, aquele espírito ali apresentado trazia-lhe uma missão. Tramava-se contra o trono real e ele determinava que aquele humilde agricultor fosse até o rei adverti-lo, que não precisaria preocupar-se com nada, que na hora lhe viriam as palavras, que ele saberia o que teria que dizer. E ele, pensando estar alucinado, tendo uma visão mirabolante, dado que a figura, assim como apareceu, desapareceu, foi procurar o pároco da cidade e lhe segredou o que lhe havia acontecido. O pároco lhe instruiu a fazer uma oração, uma prece, e rezou uma missa por ele. Mas aqueles encontros continuaram a se repetir, cada vez com frequência maior e intensidade maior, tornando a vida daquele homem antes pacata, calma, tranquila, atribulada e insuportável, dado que era só ele que distinguia a figura e lhe ouvia os ditames imperativos que lhe concitava
a comparecer diante do rei para levar a mensagem de que ele era portador. Com essas manifestações incessantes, ele novamente procura o pároco lhe encaminha para o bispo, que possuía livre trânsito na corte parisiense, e consegue, então, uma audiência para o rei. Não antes de ser internado num hospital parisiense, a fim de ser examinado pela equipe médica real, de modo a verificar-se o seu estado mental, a sua sanidade mental. E, após a aprovação médica, o humilde agricultor, humilde trabalhador do campo, foi conduzido à presença do rei. O rei o recebeu com dignamente e, numa reunião, no encontro privado, apenas o rei e ele, desdobrou-se um longo diálogo, que provavelmente o espírito do redingote amarelo incorporou-se no humilde trabalhador do campo e com ele parlamentou, orientando quanto a alguns procedimentos que deveria tomar a fim de manter a ordem política no país. Não se sabe muito sobre este colóquio, já que o agricultor manteve-se inconsciente durante a manifestação mediúnica e o rei estava só com ele. Mas, após esse encontro, que se deu naquele mesmo ano de 1819, o trabalhador retornou à sua terra, à sua rotina diária, e o espírito manifestou-se mais algumas vezes, não voltando a importuná-lo e permitindo-lhe a continuidade dos seus quefazeres normais. É importante ressaltar que a França estava destinada, nesta época, a receber do mais alto a vinda do Paráclito, do Consolador prometido. E era necessário que, politicamente, bem como socialmente, a França estivesse minimamente estruturada em equilíbrio, a fim de receber as promessas divinas através da mediunidade que se fazia farta a partir da segunda metade do século XIX, abrindo caminho para uma nova era na história, a era do Espírito, iniciada com o surgimento da doutrina espírita na Terra, no célebre 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos é publicado. Este é um episódio isolado. Em todos os tempos e em todos os lugares, os espíritos comunicaram-se com os homens de modo a orientá-los em todas as circunstâncias de suas vidas. Até hoje, há aqueles que recorrem ao mundo espiritual a fim de solucionar as suas problemáticas financeiras, econômicas, amorosas, etc., distanciando-se dos postulados da doutrina espírita, que recomenda a mediunidade com uma finalidade mais nobre, da confirmação da imortalidade da vida e da possibilidade de reencontro através dos mecanismos mediúnicos com os nossos afetos, com os nossos entes queridos que já demandaram as regiões do outro mundo. Na antiguidade, ao longo de toda a trajetória do povo hebreu, nós temos a presença da mediunidade e dos espíritos orientando as decisões políticas que aquele povo tomava e tomou. Os profetas não eram outra coisa do que médiuns. E são muitos os episódios narrados no Antigo Testamento que dão conta disso, dessa manifestação espiritual através desses medianeiros que alertavam o povo
para a necessidade da sua espiritualização e do culto ao Deus único, do culto monoteísta. Sabe-se que Moisés elegeu para si um colégio de médiuns, formado por cerca de 60 anciãos, e que se reuniam em torno do tabernáculo, onde ali manifestava-se Javé. Javé é tido como a representação do divino. Mas um outro estudioso da doutrina espírita, já desencarnado, o professor, jornalista, filósofo, José Herculano Pires, num opúsculo que reúne artigos que ele publicou num jornal do Estado de São Paulo, intitulado A Visão Espírita da Bíblia, defende que Javé, na verdade, era o nome do espírito guia do povo de Israel. E que, através da potente mediunidade de Moisés, bem como desse colégio de médiuns que ele elegera, esses 60 anciãos que o cercavam e que se reuniam no tabernáculo, onde surgia uma nuvem, e da nuvem materializava-se Javé. As nuvens, nas modernas manifestações espíritas, não são outra coisa do que o ectoplasma exalado pelos médiuns e que servem de matéria-prima para a materialização dos diferentes espíritos. Em São Paulo, por exemplo, existem centros espíritas especializados na técnica da materialização. Os seus encontros objetivam o exercício deste tipo específico de mediunidade, que exige um desprendimento de fluido, de ectoplasma, maior do que a mediunidade corriqueira, como a psicografia, a psicofonia, a vidência, etc., e que permite aos espíritos tornar-se visíveis mesmo para aqueles que não são dotados de evidência, e dependendo do grau da materialização, ser até mesmo tocados. Então, Moisés parlamentava diretamente com o espírito guia do povo de Israel através de sessões de materialização que se davam no tabernáculo. Quando, séculos depois, os babilônios conquistaram a Palestina e destruíram o templo de Salomão, levando os hebreus como cativos, como escravos para a Babilônia, muitos profetas que lá surgiram, manifestando uma larga potencialidade mediúnica, como é o caso do profeta Daniel, ocorrem vários fenômenos de manifestação física. E o mais célebre talvez tenha sido aquele da mão de um festim do rei Baltazar, que se materializa do nada e lhe anuncia o trágico fim, traçando em caracteres cuneiformes, acadiano, na parede de um dos zigurates, de um dos templos babilônios, a profecia da queda do rei Baltazar. No Novo Testamento, como dissemos antes, nós temos o apóstolo Paulo defrontando a própria figura do Cristo ressurrecto, imortalizado numa luz gloriosa que enceguece o apóstolo. Quando este está a caminho de Damasco, antes da sua conversão, para perseguir a igreja primitiva do Cristo, para perseguir os cristãos. E esse contato com o Cristo, com o Espírito de Jesus, que lhe interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Renova-o interiormente e desperta-o para a realidade espiritual, transformando-o num grande médium inspirado, que escreveu as mais excelentes e brilhantes epístolas e que fez
talvez o maior trabalho de divulgação do pensamento cristão na antiguidade. Numa das epístolas que escreve, endereçando a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo se expressa da seguinte forma: quero vos falar sobre os dons espirituais, pois não desejo que quanto a este assunto sejais ignorantes, e passa a esclarecer aos neófitos da igreja de Corinto sobre a diversidade dos carismas, ou em outras palavras, os diferentes tipos de mediunidade. Nós temos o famoso caso de Joana d'Arc, que, menina ainda, adolescente, com 14 anos, ouve intensamente vozes que a concitam a comparecer, igualmente na França, ante o Delfim. Era a Guerra dos 100 Anos. E ela, uma mulher, lá no século XIV, uma mulher, lidera os exércitos da França, expulsam os ingleses de lá, coloca o rei no trono e é traída por um dos seus seguidores, um dos seus imediatos, cai na mão dos ingleses e a igreja a tortura, a queima viva, simplesmente por apresentar uma mediunidade impressionante. E essa mesma igreja que a taxou de bruxa, no início do século XX, a santificou como Santa Joana d'Arc. Contradições. Os santos da Igreja Católica, a hagiografia, a história da vida dos santos, todas elas trazem episódios mediúnicos e paranormais. São Cupertino, por exemplo, levitava a mais de 2 metros do solo, e isso era presenciado por todos os presentes. Santo Antônio de Pádua desdobrava-se com facilidade, o seu espírito se desligava do corpo e muitas vezes, o que no espiritismo se chama bilocação, muitas vezes este mesmo espírito desdobrado se materializava em outros lugares. Santa Teresa d'Ávila impressionou e estarreceu a igreja com as suas visões das almas do outro mundo, fazendo descrições do que a igreja chamou de purgatório e o que nós chamamos de umbral, que é o mundo espiritual imediatamente ligado à crosta, ligado às nossas mentes, ligados à materialidade terrena. Mais odiernamente, Abraham Lincoln, no auge da Guerra de Secessão, que foi a pior cicatriz da história norte-americana, conversava através de uma médium chamada Nett Coburn Maynard, na própria Casa Branca, com os espíritos, que lhe orientavam como conduzir nas questões políticas para garantir a unidade do país e a consolidação da abolição da escravatura. Outro presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, após desencarnar, passou a conversar através de uma médium, a senhora Cummins, com seu amigo dileto, que era o primeiro-ministro do Canadá, Mackenzie, de um jeito irreverente, comprovando a sua sobrevivência e a interferência dos espíritos nas questões políticas e históricas. Então, são muito comuns estas manifestações em nosso entorno, e elas se dão em todos os âmbitos, das individualidades às nações. Os espíritos se fazem presentes, repetimos, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da sua natureza e os objetivos das suas manifestações. E nós, em nossa condição de medianeiros, precisamos aprender a conhecermos-nos melhor
bem como as faculdades que portamos, colocando-a a serviço dos bons espíritos. Apenas para finalizar, o espírito André Luiz, por exemplo, na obra Missionários da Luz, narra uma história muito interessante de uma família, a mãe, um filho mais velho e uma filha mais nova, que estava saindo da adolescência, estava com 15 anos. Né? E eles estão saindo da casa espírita após uma sessão mediúnica e começam a conversar. E a mãe e o filho entram numa onda de pensamento infeliz, melancólica, destacando as agruras, dificuldades da vida. E a menina se mantém numa posição de equilíbrio, de receptividade, de positividade. E o mentor espiritual, chamado Alexandre, né, passa a influenciá-la. Ele pega da sua destra, coloca sobre a fronte da menina e passa a insuflar-lhe, através dos fios do seu pensamento, a inspiração que deveria, através da menina, animar o diálogo que estava mantendo. E através dessa forma sutil, sem nenhum deles registrar a presença daquele mentor, ele consegue, desta forma, através da inspiração, fazer-se presente e registrar o seu pensamento. E desta forma, a maioria de nós, nos seus quefazeres diários, somos influenciados pelo mundo espiritual. E temos que estar atentos para isso, a fim de filtrarmos apenas a influenciação positiva e neutralizarmos a negativa. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, classificado como médium da divindade, já que seu psiquismo estava diretamente atrelado ao psiquismo divino, a mente de Deus, e que nos legou o mais belo tratado de autoconhecimento e libertação, que é o seu Evangelho, que nos orienta no desenvolvimento interior, no desenvolvimento dos potenciais da nossa alma, bem como no desenvolvimento dos nossos dons espirituais, das nossas faculdades mediúnicas, canalizando-as sempre a serviço do bem, a serviço da luz. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco.